Agora chegou a hora mais importante do nosso programa, porque nós vamos ouvir um mensageiro. O MCM achou por bem convidar esse missionário. Ele é muito integrado na vida espiritual. É formado em matemática, filosofia, direito. E os irmãos me desculpem que eu não vou falar todo o currículo dele. Porque se eu for abrir o currículo dele e falar, nós vamos terminar lá para as 2h. E eu sei que os irmãos querem ouvir a mensagem. O tempo seria muito pequeno para descrever o currículo do nosso pastor, o orador dos 95 anos da União Feminina Missionária. Vamos destacar uma pequena parte do currículo. Primeiro, porque ele é o nosso pastor. Líder na denominação batista brasileira. Grande atuante na liderança batista através de seus órgãos oficiais. Incentivador da obra missionária no Brasil e no mundo. É um grande apoiador do trabalho da nossa União Feminina. Por isso, nós convidamos para falar aos nossos corações essa manhã. E mais uma coisa, ele não vai só falar. Eu pedi que ele cantasse. Então, nós vamos ouvir uma especial pelo nosso orador, que ele vai cantar e vai pregar. Está com a palavra nosso querido pastor. Eu não ia dizer o nome do pastor, ia mandar os irmãos adivinharem. Mas quem fez o programa colocou o nome do pastor Edgar, aí eu não pude esconder. Eu queria nomear um grupo de diáconos para ficar lá na porta, não deixar ninguém sair. Tudo bem? Mas parece que ainda tem irmã, a menos que eu esteja enganado, dentro do programa, o coral feminino parece que vai cantar, não é? Então, entre eu cantar, as irmãs cantarem, eu prefiro que as irmãs cantem. Então, vamos ouvir as irmãs cantando. Podem cantar, podem cantar. Jesus.
Irmãos queridos, na verdade, a irmã Bernardina insistiu comigo para que cantassem, mas eu perguntei a ela se ela está pedindo se foi votado em sessão, porque eu temo que as irmãs não cooperem com ela daqui para frente. Mas uma igreja que tem o irmão Nilson, irmão Jairo, irmão Clanir, irmão Marcos Dias, e tantas outras irmãs que cantam tão bem, claro que eu podia me prender apenas ao púlpito, mas a pedido da União Feminina, para mim, é uma ordem, pelo que elas significam para o crescimento da obra de Deus, de modo geral, e particularmente para a vida da igreja. Então nós vamos cantar e depois nós vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus, e nós esperamos que seja um texto que possa abençoar ricamente essa congregação. Cristo satisfaz minha alma, pois em meu lugar sofreu. Vida, paz e liberdade, plena salvação me deu. Cristo satisfaz, Cristo satisfaz, satisfaz completamente. Meu mais puro ideal, inspirado pela cruz, é servir e honrar o bom Jesus. Cristo satisfaz minha alma, pois que me livrou do mal. Quero sempre obedecer-lhe, sendo mais e mais leal. Cristo satisfaz, Cristo satisfaz, satisfaz completamente. Meu mais puro ideal, inspirado pela cruz, é servir e honrar o...
Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podei-vos assentar. Queridos irmãos e irmãs, nós encerraremos logo mais à noite um abençoado congresso de músicos, onde tivemos aqui o dia inteiro um grupo de mais de 70 irmãos estudando todo o trabalho de Deus no que concerne à música cristã, à música sacra, à música que abençoa tantas nossas igrejas. Convidado para ser o pregador no aniversário das mulheres cristãs em missão, nós entendemos que era de bom alvitre falar sobre uma mulher, mas uma mulher que tinha a sua vida muito relacionada com a música. Por isso nós escolhemos, entre muitas mulheres que ornamentam a vida do cristianismo, nós separamos o nome de Miriam. Parece um absurdo, mas nós lemos o texto exatamente cuja epígrafe diz a morte de Miriam. Mas eu não quero falar sobre a morte de Miriam, eu quero falar sobre a sua vida. Mas a verdade é que vai chegar o dia de que todos nós vamos morrer. Mas quando morrermos, nós tenhamos deixado um legado para as pessoas que ficam depois de nós. E Miriam deixou esse legado. Ela era uma mulher extraordinária. A Bíblia fala muito pouco sobre Miriam, mas nós encontramos todo no livro de Moisés. Encontramos no livro de Números a história de Moisés. E nós só pensamos em Moisés. Nós damos graças a Deus pela vida de Moisés. Moisés é adorado pelo povo judeu, pelo judaísmo. Mas o que seria de Moisés não fora a sua querida irmã Miriam? A Bíblia conta a sua história. Arão e Joquebede eram pais de Miriam, de Arão e de Moisés. Miriam era mais velha. E a palavra Miriam vem de Mara. Mara e An. Ela é chamada de Miriam. Ela é chamada de Mara, ela é chamada de Maria, ela é chamada de Miri. Mas a palavra realmente Miriam vem de Mara mais Ian. E Mara significa água salgada. E se Mara significa água salgada, a sua vida deveria ser salgada. Mas o contrário, a sua vida é doce. Ela conviveu com a água desde os primeiros dias da sua vida. Faraó deu uma ordem, assinara um decreto para que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas, fossem assassinadas. Imagine, meus irmãos, que dor para aquelas famílias, que dor para aqueles pais, teriam de cumprir a ordem do rei. O rei mandara matar todas as crianças do sexo masculino. Só podiam ficar as crianças do sexo feminino. Qual não foi a dificuldade de Miriam quando ela tomou conhecimento que mamãe teria um filho chamado Arão? Logo depois, ela também tomou conhecimento de que mamãe teria um filho chamado Moisés. O nascimento de uma criança do sexo masculino era motivo de muito orgulho para as famílias, sobretudo para a família romana, porque a psicologia judaica se preocupava muito mais com a religião. A psicologia romana se preocupava com o poder, com a força do exército. A psicologia grega se preocupava com a sabedoria para as crianças se tornassem cada vez mais sábias. Por isso, lá em João capítulo 19, quando fala da crucificação, Jesus fala, nós encontramos que Jesus foi, na sua cruz foi colocado, Jesus Nazareno, rei dos judeus, em letras gregas, romanas e hebraicas. As letras gregas é para falar para o povo sábio, para os filósofos. As letras romanas é para falar para o povo poderoso. Por isso, era motivo de festa o nascimento de uma criança do sexo masculino, porque se traduzia como um futuro soldado do exército romano, porque o Deus dos romanos era o poder. Mas para o povo judeu, a preocupação dele era a religião. E a religião deles levavam muito a sério. Então o faraó mandou que as crianças fossem assassinadas.
Deus levanta então uma menina chamada Miriam. Joquebede e Arão mantiveram Moisés, depois do seu nascimento, durante apenas 3 meses. Logo depois, ela começou a perceber que estava chegando a hora quando ela não conseguiria mais escondê-lo. Então, ela preparou uma cestinha muito bem ornamentada, muito bem protegida, e ali colocou aquele nenenzinho. Qual era o que ela podia fazer? Colocou na água, colocou no rio Nilo. Mas havia uma meninazinha, uma adolescente, que estava com o coração tão pequenininho, porque ela não queria perder o seu irmão. E ela acompanhou. Ela foi aonde ela podia ir, acompanhando o rio Nilo, para saber até onde o seu irmãozinho chegaria. Mas qual não foi a sua surpresa, quando a rainha, a filha do rei, ela estava se banhando, viu aquela cesta no rio com o neném começou a chorar, e ela então, vendo o neném chorar, tomou a criança para seu filho. O choro de Moisés se tornou um cântico. Quantas vezes a gente apresenta o neném aqui, e o neném começa a chorar. A mãe fica nervosa que o neném está chorando. O neném não está chorando, o neném está cantando. Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés estava chorando, mas Deus transformou o choro em cântico. Chamou a atenção. As entranhas de uma mãe se moveram para pegar aquela criança e não permitir que ela fosse morta nas águas do Nilo. Então a filha de Faraó trouxe Moisés para criá-lo dentro do palácio. Moisés é criado dentro do palácio ao longo de 40 anos. Eu estou contando a história de Moisés para falar a importância de uma mulher que cuidou daquela criança se tornou um homem e se tornou o maior profeta de todos os tempos para o povo judeu. Moisés cresce na cultura egípcia. Moisés é muito rico. Moisés é muito culto. Moisés tem tudo que o ser humano pode desejar, mas era infeliz. Porque todas as pessoas que se sentem ricas, poderosas, sem ter feito jus a essa situação, na verdade é uma pessoa desajustada. E Moisés, durante 40 anos, no palácio de Faraó, ele se torna uma pessoa infeliz. Mas aquele choro abençoado se tornou um cântico. Por causa do choro daquele bebê, foi que a filha de Faraó buscou e protegeu e ficou cuidando de Moisés como se fosse o seu próprio filho. Aí, meus queridos irmãos, nós podemos avaliar a bênção de uma mulher que é usada nas mãos de Deus. Ela seria usada para fazer daquele homem uma das figuras mais preciosas de toda a humanidade. Moisés cresce e depois ele começa a buscar uma solução. Ele sai, quando ele está em determinado lugar, ele encontra 2 pessoas brigando. Uma judia, outra egípcia. O que vocês acham que Moisés ia fazer? Moisés foi apartar aquela briga, mas ele protegeu, foi o judeu, não o egípcio. Mas ele, 40 anos, estava dentro do palácio do Egito. Durante 40 anos, ele comia da comida do Egito. Durante 40 anos, ele absorvia a cultura egípcia. Durante 40 anos, o que mais a filha de Faraó queria que ele fosse realmente um egípcio. Mas ele manifestou a sua primeira natureza, quando ele, vendo 2 homens brigando, ele, ao invés de defender
o egípcio defendeu foi o hebreu, porque afinal de contas ele também era hebreu. Ele matou aquele egípcio. Ele achou que ninguém ia saber. No dia seguinte, agora ele encontra 2 homens brigando. E os 2 homens que brigavam eram judeus, eram hebreus. Aí ele não tinha mais que matar ninguém, porque eram 2 irmãos. E ele chegou para aqueles 2 homens e falou assim: vocês que são irmãos, por que estão brigando? Vocês que são irmãos, por que estão brigando? Você que é irmão, por que briga? Você que é membro da mesma igreja, porque um fala mal do outro. Você que faz parte da mesma família, porque estão se degladiando. Foi isso que Moisés quis falar para aqueles homens. Vocês 2 são judeus. Não faz sentido vocês estarem brigando. O mais forte, que estava vencendo aquela batalha, voltou-se para Moisés e falou assim: escuta, quem pôs a você como juiz contra nós? Quem é você para nos julgar? Você vai fazer conosco a mesma coisa que fez com o egípcio, matando? Moisés ficou apavorado, porque descobriu então que ele tinha feito no dia anterior já era do conhecimento do povo. Moisés então foge para Midian. Quando ele foge para Midian, está lá cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Agora, quando ele está com todo carinho cuidando daquelas ovelhas, vem outro, encontra 7 filhas de Reuel, filho de um sacerdote. Aquelas mulheres traziam cada um seu grupo de ovelhas para levar para beber. Quando chegaram com aquelas ovelhas para beber, os pastores de outros grupos que estavam por ali maltrataram-nas, impediram que elas levassem o seu rebanho para beber a água. Moisés se manifesta mais uma vez a sua tendência de protetor, e ele agora chama a atenção daqueles pastores, tira os pastores dali, manda que aquelas filhas do sacerdote dessem cada uma alimentação, água a seu rebanho, e ali uma das filhas do sacerdote vem a ser sua esposa Zípora. Tudo isso, meus prezados irmãos, para dizer o que Deus pode fazer na vida de uma menina, que Deus pode fazer na vida de uma junior, que Deus pode fazer na vida de uma adolescente, que Deus pode fazer na vida de uma jovem, que Deus pode fazer na vida de uma senhora. Basta ser absolutamente dependente dele. Foi isso que Miriam se tornou, dependente de Deus. O rei do Egito, então, ele morre. O povo vibra com a morte do rei. Absurdo, mas é verdade. Porque o povo judeu sabia que a sua história seria sempre uma história de sofrimento. Depois, ele se lembrou do seu concerto. Deus se lembrou do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. O povo começou a se alegrar pela morte de Faraó e começou a clamar a Deus, começou a orar a Deus, começou a pedir a Deus que tivesse misericórdia dele. Aí Deus se lembra da sua promessa, da sua aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Quando ele se lembra dessa aliança, ele começa então a defender o povo, ele começa a abençoar o povo. Moisés está caminhando com as suas ovelhas, com as ovelhas do seu sogro. Aí ele chega no Monte Moriá. Quando ele está no Monte Moriá, cuidando das ovelhas, estava ali um arbusto, quer dizer, uma plantação bem seca, verde. E quando ele viu aquele arbusto estava queimando, estava pegando fogo. Era natural que o arbusto pegasse fogo e logo se apagasse. Mas aquele fogo não acabava. E o arbusto também não se consumia. Moisés, que entendia muito de plantação, ele ficou abismado. O que está acontecendo com esse arbusto? Ele chegou mais perto, ele foi até ali para ver o que estava acontecendo. Aí, como que um anjo sai dali e fala a Moisés: tira as alpacas dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa.
Em outras palavras, Deus está falando, Moisés, eu tenho uma obra grandiosa para fazer através de você. Moisés, você não tem ideia do que vem aí pela frente. Tiras ao parque dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então Moisés, Deus fala com Moisés, eu sou o Deus de teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Eu tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Eu vim livrá-lo da mão dos egípcios. Deus então fala com Moisés, é você que vai fazer isso. Eu sou pesado de língua, eu sou manso, eu não sou líder, tenho a mínima condição. Deus fala com Moisés, Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Quem fez o homem? Não sou eu. Se eu sou o Criador, se eu fiz, eu posso fazer qualquer coisa na sua vida. Deus está dizendo, minha irmã, meu irmão, qualquer que seja a sua situação, Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida. Mas Ele quer fazer coisas que honre e glorifique o seu nome. Deus quer nos usar como usou Moisés. Usou Moisés de uma maneira extraordinária, não dá tempo. Mas nós conhecemos as 10 pragas que Deus mandou contra o povo egípcio. Deus mandou que Moisés fosse a Faraó e dissesse a Faraó, deixe o meu povo ir para me celebrar uma festa no deserto. Durante 10 tentativas, o coração de Faraó se permaneceu endurecido. Depois vem a morte dos primogênitos. Depois vem a instituição da Páscoa. Depois vem a viagem do Êxodo. Viagem extraordinária, maravilhosa. Depois vem a viagem no deserto durante 40 anos. Depois vem a travessia do Mar Vermelho. Depois da travessia do Mar Vermelho, a vitória era tamanha, meus irmãos, que a famosa Miriam, ela apresentou os seus dotes musicais. E a Bíblia diz que ela liderava todas as mulheres e começaram a cantar, com tamborins, cantar e dançar o que elas dançavam. Elas dançavam exatamente o cântico de Moisés. Elas estavam cantando, glorificando a Deus, mas com a sua vida, ela conclamava as mulheres a cantar tão bem quanto as mulheres do nosso coro. Ela falou assim, gente, cante com a vida. Não se preocupe com a sua voz. Não se preocupe se tem a voz de soprano, de contralto, se é solista ou não. Cante com a vida. É isso que Miriam fazia. Chamava as mulheres. O nosso papel é cantar. O nosso papel é adorar. O nosso papel é glorificar a Deus. O nosso papel é fazer a vontade de Deus. Essa Miriam foi uma extraordinária líder, embora não apareça. Porque ela queria, com a vida, convocar as mulheres que não valiam nada para a psicologia egípcia, a psicologia hebraica. A mulher era um zero à esquerda. Por isso que pouco se fala de mulher na Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita dentro do contexto hebreu. Mas Miriam não se deu conta disso, Miriam não estava preocupada com isso. Miriam queria era glorificar a Deus. Se os homens não nos dão valor, nós somos mulheres para adorar a Deus e nós vamos adorar a Deus. E ela envolvia tanto aquelas mulheres que todos os salmos de cânticos, meus irmãos, são salmos que cantam, que contam a viagem, a histórica viagem do povo de Deus do Egito até a terra de Canaã. Só que, enquanto atravessavam o Mar Vermelho, do lado de lá, elas cantavam. Aí eles entram realmente no deserto. No deserto a história é outra. No deserto a história é outra. Enquanto eles atravessam o mar, lá atrás vem o exército egípcio, o mar que se abriu para a passagem do exército hebreu. Agora o mar se fecha para engolir os soldados egípcios. Que maravilhosa manifestação do poder de Deus. Mas Deus já tinha se manifestado através das pragas. Deus já tinha se manifestado muitas vezes.
muitas vezes, mas muitas vezes que Deus se manifestava, sempre aparecia aqueles que estavam sempre prontos para reclamar. O povo estava acostumado a reclamar. Capítulo 14, nós encontramos a reclamação do povo. Então toda a congregação levantou a voz e gritou. E o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito. Que reclamação! Eles estavam sendo abençoados, mas agora estão no deserto. Antes tivéssemos morrido no Egito. Depois eles disseram também: antes tivéssemos caído à espada. Há muitas reclamações. Eles então sentiram que não havia água para beber. E o que eles fizeram? Mais uma vez, a congregação se reuniu para murmurar contra Moisés e contra Deus. Eles se reuniram para dizer: não há água para beber. Depois eles se reuniram para dizer: não há comida gostosa para nós comermos. Corá, Datã e Abirão incitaram o povo contra Moisés. Eles diziam: porventura é pouco que nos tirastes de uma terra que mana leite e mel, para nos matares de fome nesse deserto? É só reclamação, só reclamação, só reclamação, só reclamação. Mas, meus pesados irmãos, quando nós estamos no deserto espiritual, nós começamos a murmurar mesmo. Há muitos crentes que só reclamam. Há muitos crentes que só atiram pedras. Há muitos crentes que só criticam. Há muitos crentes que vê tanto problema na igreja, ele não descobre que ele é um dos problemas. Nós atiramos pedra nas pessoas que precisam de amor. Nós agredimos a pessoas que precisam de um colo. Nós agredimos a pessoas que precisam de um braço amigo. Era isso que Moisés reclamava, e ele então ora a Deus. E sabe o que Moisés fez? O seu sofrimento era tão grande, como líder do povo, vendo tanta gente reclamar, tanta gente murmurar, que ele pede a Deus a morte. Ele fala: Senhor, eu prefiro que o Senhor me mate. Senhor, eu prefiro morrer do que levar toda essa carga. Se os irmãos lerem lá Números capítulo 1, versículo 1, os irmãos vão ver que saiu um exército egípcio de 655 mil. Veja, irmãos, 655 mil. Sabe de quê? Só homens maiores de 20 anos de idade. Deus mandou que Moisés contasse o exército e determinou: você só vai contar os homens com maior de 20 anos que podem ir servir o exército. Quer dizer, vocês pensam nisso, em cerca de 1.500.000 pessoas, se contarmos as mulheres, as crianças e os homens menores de 20 anos de idade. Era muita gente para um homem só dirigir, mas ele se entregou nas mãos de Deus. E o homem que se entrega nas mãos de Deus, muitas vezes sofre e vai sofrer mesmo. E ai daquele que se apresenta para fazer a obra de Deus pensando que vai ter boa vida. Não vai ter. Porque o diabo vai levantar acusadores. O diabo vai levantar falso testemunho. O diabo vai fazer tudo para fazer com que o servo de Deus desista. Mas entre esses há uma Miriam que chama as mulheres: gente, vamos orar a Deus pelo nosso líder. Vamos pedir a Deus para dar força ao nosso líder. Vamos cantar, 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 cantar. E quando nós cantamos, tanta coisa sai da nossa cabeça. Eu gosto muito de cantar sem ninguém ouvir. Em casa eu canto muito. Até minha esposa não gosta.
é que eu tenho a mania de estudar cantando. Eu tenho a fazer tudo cantando. Eu cantando baixinho, só para mim. Mas é que ela está perto, ela ouve. Ah, rapaz, você está me atrapalhando, né? Assim. É verdade, é verdade. Ela está do lado, estudando, fazendo algo, eu estou do lado cantando. Eu canto até sem perceber, irmãos. Eu não canto para ninguém ouvir, é eu mesmo que estou ouvindo. Estou tranquilo. Sabe o que é? Que cantar faz bem à alma. Por isso eu dou graças a Deus, irmão Jorge, pelo Congresso de Músicos. Dou graças a Clani, pelo seu talento. Dou graças a Deus pelo coral feminino. Dou mesmo. Dou graças a Deus por todos os conjuntos. Dou graças a Deus pelos solistas. Mas, irmãos, que cantemos com coração. Coração. Meus irmãos, Miriam cantava com o coração. A gente já não interpreta muito. Como é que pode uma mulher sair cantando, pulando, né? Esse coral sair cantando e pulando por aqui. Não é nossa cultura. Mas se fosse, podia fazer. É que não é nossa cultura. Mas se a pessoa está se entregando completamente quando está cantando, quando a pessoa se entrega completamente quando está pregando, se a pessoa se entrega completamente quando está evangelizando, quando está contribuindo, nunca, 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 nunca se arrepende. Essa lição que eu tiro para a mensagem desta manhã. Nas igrejas, há sempre 2 ou 3 murmuradores que perturbam os líderes espirituais. Mas, meus irmãos, no caso de Israel, não era 2 ou 3, era a nação toda murmurando. Era a nação toda reclamando. Quando tudo está bem, o cântico é de louvor. Quando entramos no deserto, o cântico é de murmuração. Philip Brooks, bispo episcopal americano, ele escreveu: não orem pedindo uma vida fácil. Não orem pedindo uma vida fácil. Orem pedindo para serem mulheres mais fortes. Ele falou mais: não orem pedindo tarefas que sejam de acordo com o seu poder. Orem pedindo poder à altura das suas tarefas. É isso que Deus quer de mim, quer de você, quer das mulheres cristãs em missões da primeira igreja batista em Nova Iguaçu. Que Deus nos abençoe.